pronto. Então, eu queria agradecer o convite da coordenação da comissão organizadora do Encontro Internacional de Educação Popular e Cidadania, para essa segunda sessão, né, de diálogos com a experiência da Central Única dos Trabalhadores. Eu e mais uma educadora da Rede Nacional de Formação da CUT, a companheira Rosana, vai, numa segunda parte, apresentar comigo essa experiência e desenvolver o debate com vocês, as trocas com vocês, que esse é o verdadeiro objetivo desse espaço, né, de diálogos com mobilização aí do Encontro Internacional que a gente acabou constituindo, né? A CUT, com muita honra, com muito orgulho, com muito compromisso, faz parte, né, da organização desse encontro internacional. Bom, eu vou rapidamente me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem está chegando, para quem está especificamente interessado nesse debate da experiência da CUT. E, posteriormente, também a Rosana, que está me ouvindo, vai fazer isso no seu tempo. Eu tenho formação superior em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, me formei lá na década de 80, né? Atualmente sou professor de Sociologia, atualmente não, desde 91 sou professor de Sociologia da Rede Estadual de Formação, né? Lembrando um pouco a fala do Carlos Brandão, né? Eu me esforço em ser reconhecido como um educador vocacionado. Sou professor, me esforço em ser reconhecido como um educador vocacionado, mas principalmente sou militante ideológico da educação popular, na medida em que procuro vivenciar os princípios, as práticas educativas nesse campo e tenho, né, um compromisso com o projeto de transformação dessa sociedade e transformação também dos sujeitos, trabalhadores e trabalhadoras envolvidos, né, que fazem parte não só da representação da Central Única dos Trabalhadores, nesse sentido, mas também, né, na população oprimida em geral. Eu estou na Rede Nacional de Formação da CUT já praticamente, né, desde esse período, do final da década de 80. Primeiro, né, fazendo assessoria a alguns sindicatos, nos primeiros cursos de formação sindical, de história do movimento sindical, concepção, estrutura e prática sindical, aqui no Rio de Janeiro. Participei inicialmente de um fórum de formação que a Central, no Rio de Janeiro, começou a constituir. Então, eu, Marco Aurélio Santana, que está aí presente também, na época, nós nós construímos um núcleo de pesquisas sindicais, eu como aluno, ele também como aluno, juntamente com o professor José Ricardo Ramalho, no ambiente do Laboratório de Pesquisa Social, do IFIX, e a partir do núcleo, que tentava aliar pesquisa, produção acadêmica e articulação com movimentos sociais, em particular a CUT, mas não só, eu tive contato, com o movimento social e praticamente dele, e com a CUT, praticamente dele construir minha trajetória de formação, de formação, de amadurecimento como pessoa, como educador, e paralelamente atuando como professor na rede pública. Eu passei pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários, da condição de assessor num projeto 90 e 91, juntamente com a FASE, que sempre foi parceira aí da construção, de uma perspectiva transformadora e atuando na área de pesquisa, formação, assessoria. Eu fui assessor de formação do SINDPD-RJ entre 83 e 99, dali eu passei a compor, me transformei em assessor, como educador da Escola Sindical 7 de Outubro, que fica em Belo Horizonte, é uma das escolas
da Rede Nacional de Formação da CUT, atuando num projeto integrar, no projeto da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, de formação de dirigentes associado à elevação de escolaridade, à formação básica, à educação básica, de ensino fundamental e médio, né, e formação política diretamente. E, assim, em linhas gerais, né, eu cheguei a atuar também depois no ProJovem, que é um projeto do governo federal, nessa linha também que associava a formação profissional, educação, participação cidadã e a formação geral, formação escolar. Uma experiência muito interessante, onde eu retomei muito rapidamente uma convivência ou algumas trocas com Pedro Pontual, que é um militante, formulador da educação popular e que esteve presente sempre, né, participando da construção desse projeto político, organizativo e formativo da CUT. Ou seja, em linhas gerais, minhas experiências educativas e políticas foram tecidas e continuam sendo fundamentalmente no interior, no campo, né, do debate da educação popular e da formação política no interior da CUT, pela qual tenho muita gratidão. Bom, essa é um pouco a minha fala de apresentação, e agora eu passo a entrar justamente no debate da experiência da educação popular e formação da política da Central Única dos Trabalhadores. Esse é um pouco o roteiro que a gente rapidamente levantou para falar um pouco da nossa experiência. Como eu disse, dividido aí com a Rosana, educadora de uma das escolas da CUT, que é a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, que fica lá em Santa Catarina. Eu vou fazer um breve histórico da formação sindical na CUT e alguns diálogos, né, dessa construção do processo de formação sindical da CUT com a educação popular. Vou falar um pouco dos princípios da organização e de algumas práticas que têm mais a ver com a formação sindical, política sindical, o processo de formação de dirigente. E, por último, a companheira Rosana vai falar um pouco das experiências de educação profissional e educação de trabalhadores e trabalhadoras desenvolvido pela escola. Essas experiências, vocês vão ver, é uma experiência que elaborada, construída, experimentada, no sentido de aliar, né, a educação profissional, a educação geral, o que a gente chama de educação integral, né, e formação sindical, no que a gente chama de educação integral, que é um projeto construído, estruturado, através dos debates metodológicos e sobre educação que a gente desenvolveu ao longo dessa trajetória da CUT. Então, para iniciar esse processo, contar um pouco essa breve história da formação da CUT, acho que primeiro a gente tem que lembrar ou registrar, destacar que a preocupação com a educação dos trabalhadores sempre esteve presente no movimento operário sindical. Então, a gente vai ver iniciativas, né, de experiências educativas libertárias lá no início do movimento operário sindical brasileiro, com os anarquistas, com a presença dos anarco-sindicalistas, que desenvolveram seus projetos, suas experiências de educação libertária, na formação de crianças, na formação de adolescentes, na formação de adultos. Um processo de alfabetização, inicialmente, mas também associando a ele um conjunto de experiências educativas com essa formação. Isso muito ocorreu porque, efetivamente, o Brasil não tinha políticas educacionais e nem profissionais nesse primeiro período da industrialização brasileira, da própria formação da classe trabalhadora. Então, pela ausência completa do Estado, na promoção do acesso, da oferta do direito à educação por um longo período, essas iniciativas pipocaram oriundas também, não só exclusivamente, mas
no nosso caso aqui, principalmente do movimento operário, do movimento sindical. E segundo, né, ao longo da história, a gente vai vivenciar que há uma necessidade de se contrapor, disputar projetos de educação de trabalhadores, numa perspectiva crítica e transformadora. O que eu quero dizer? O Estado, nem sempre, e no caso brasileiro, pela sua trajetória autoritária, etc., constituiu, né, espaços, ambientes, formas, projetos de educação que orientaram-se principalmente uma perspectiva de conformação, de adestramento, uma perspectiva tradicional de formação que não dava conta das diferentes dimensões da educação, dos sujeitos envolvidos na educação, seu aspecto cultural, seu aspecto profissional, seu aspecto familiar, seu aspecto das condições de vida em que vive, em que se desenvolvia, as suas práticas produtivas, suas práticas culturais. Então, a educação é um ambiente de disputa, isso já era, né, desde que a gente viu o processo de formação da sociedade brasileira, a extensão dele com o projeto de capitalismo, principalmente a partir de 1930, uma edificação do que a gente chama de um Estado verdadeiramente capitalista, organizado burocraticamente, etc., com vagas. E depois também. Então, registrar que essa preocupação esteve sempre presente e não poderia deixar de estar presente no próprio processo de fundação da Central Única dos Trabalhadores. A CUT foi fundada em agosto, né, de 1983, mas ela é resultado de um movimento, né, contraditório, conflituoso, mas de uma perspectiva de ação, de organização da classe trabalhadora, né, que se sucedeu, que se desenvolveu ao longo do processo da luta pela redemocratização da sociedade brasileira. A CUT não nasceu sem que diferentes sujeitos tivessem se colocado, né, nesse desafio de construção de uma central sindical. Então, a própria ideia de central sindical é uma ideia em que a classe dominante sempre foram profundamente contrárias e, mais do que contrárias, tiveram sempre um posicionamento de repressão e de não deixar que elas se desenvolvesse por ser uma ferramenta, efetivamente, que trazia, né, o conflito publicamente, nacionalmente, na perspectiva de pensar, né, uma crítica à sociedade instituída, o Estado, e buscar, né, efetivamente um Estado que desse conta dos anseios da população e a luta por incorporação de direitos. Então, na própria fundação da CUT, a gente tem a preocupação com a formação, o projeto organizativo, desde a sua gênese. A gente viveu, né, o processo de construção foi muito conturbado. A CUT, antes de ser fundada em 83, ela teve dezenas de encontros de oposições sindicais, dezenas de articulações de diferentes agrupamentos da classe trabalhadora da época, né, numa perspectiva de fazer o enfrentamento, né, da ditadura militar, fazer o enfrentamento, né, de uma luta pela democratização da sociedade brasileira, fazer um enfrentamento contra as condições materiais, econômicas que a gente vivia-se naquela época, né, numa conjuntura em que não só o sindicalismo, mas diferentes organizações da sociedade civil começaram a pipocar, a se organizar, a se articular no sentido da melhoria das condições materiais de vida e da luta por uma sociedade livre e democrática. Então, ela é fruto de uma conjunção, né, de fatores, onde a formação esteve sempre presente
na sua preocupação. A CUT, já no seu primeiro congresso, primeiro CONCUT, pós a fundação, em 84, ela estabelece o seu estatuto, e lá no seu estatuto, por exemplo, existe um cargo de secretário nacional de formação, e esse cargo sempre foi muito valorizado no interior da Central e ainda é até hoje. Então, esses agentes, né, que constituíram essa força propulsora que desdobraram na organização da Central, por exemplo, mas também do MST, né, na área do campo, né, e outras organizações, eles foram se reconstituindo após o grande período de repressão e de esfacelamento das forças sindicais, né, dos agentes sindicais, dos sujeitos sindicais, trabalhadores, e também, né, de uma esquerda, né, que foi colocado, né, à margem do direito democrático de representação, de liberdade, e foi, em grande parte, combatida, reprimida e levada à morte. Então, esse período que a gente chama, num contexto de rearticulação e reconstrução das organizações populares, que é de 74 a 84, basicamente esses 10 anos foram fundamentais no processo de construção da CUT. Em destaque aí, que a gente pode dizer, a importância dos centros de educação popular, né, que se constituíram nesse período. A gente pode citar, né, principalmente aqueles relacionados à Igreja Católica, né, como, né, os centros missionários indígenas, o CIMI, né, as SEBs, né, as pastorais operárias, né, mas as ONGs que já existiam no período anterior, mas que se reconstruíram e se aliaram, né, às concepções democráticas e transformadoras, e se estruturaram para se associar a processos de formação no sentido da mudança da sociedade, no sentido de uma pedagogia transformadora, uma pedagogia popular, como a FASE, por exemplo, né, que é uma instituição aí que está firme, representada aí na nossa comissão, na construção desse processo. Outras também, como o SEDAC e outras tantas, os SEDES. Então, um conjunto de centros, né, de educação popular foram se constituindo, né, aliado a todo esse movimento, né, de luta pela democracia, anti-autoritarismo e luta por direitos em geral. O movimento sindical, de alguma forma, ele galvanizou um pouco essas iniciativas que foram fundamentais para que a CUT fosse fundada, crescesse, se desenvolvesse e estabelecesse, inclusive, né, o que a gente veio a chamar de uma política nacional de formação. É uma política que orienta, né, as ações educativas da Central, tanto para a formação dos seus dirigentes, seus quadros militantes, né, a formação de trabalhadores de base, mas também que desenvolve, elabora, faz reflexões, né, teóricas, metodológicas, produz uma infinidade nós temos uma infinidade de publicações, né, que atestam, né, em diferentes momentos o grau de desenvolvimento, né, das ações educativas no interior da CUT, no interior portanto, da Política Nacional de Formação da Central. Aí, eu falei um pouco já, né, temos algumas matrizes referenciais aí que foram parte constitutivas do debate da formação no interior da Central, mas também, né, orientou, né, os diferentes agentes no processo de organização dos trabalhadores numa central sindical. Eu falei um pouco, né, da Igreja Católica, né, principalmente
tinha um fator importante, que está ligado às raízes, à cultura e da religiosidade popular, e tinha uma estrutura e uma presença em praticamente todo o território nacional. Então, foi uma das organizações fundamentais no processo de desenvolvimento da própria ideia, dos próprios princípios, e vivências do que seria uma pedagogia de transformação, uma pedagogia progressista, uma pedagogia popular. Temos o viés da tradição marxista, que, como eu disse, foi derrotada, fragmentada, estava dispersa, com poucos quadros, sem base, sem essa estruturação que a ação da Igreja Católica teve, mas que tinha uma força, e ainda tem uma força muito grande, como base, por ter o benefício, por ter uma base sólida no pensamento teórico, marxista e suas vertentes. E, por último, um conjunto de sindicalistas influenciados mais ou menos por essas duas vertentes anteriores, mas que tinham o seu saber prático, o seu fazer, a sua reflexão a partir mesmo do ambiente do conflito, no interior das fábricas, no interior das escolas, no interior do comércio, dos serviços, diferentes áreas em que se produz materialmente, que se produz produtos também não tangíveis e tal. A experiência do próprio conflito com o capital. Essas forças sindicalistas, elas tiveram uma certa predominância do ponto de vista numérico e político, que são os sindicalistas chamados autênticos, na formação da central. A base, um debate da fundação da central, ele tiveram muitos embates e muita discussão, como eu disse, uma série de encontros, todos eles organizados, estruturados no sentido de fazer o debate político e fazer o debate político associado a um projeto de transformação que sinalizava a necessidade da central. Assim, teve um conjunto de desafios aí postos nessa história aí do movimento sindical e da criação da Política Nacional de Formação da CUT. Primeiro, o próprio desafio de fundar a central, como eu andava dizendo. Depois, o desafio que foi, nessa primeira metade, até a Constituinte, de fortalecer a direção, as direções sindicais, nesse contexto da transição democrática. Então, a própria ideia de democracia, a própria ideia de Estado, a própria ideia de participação popular, como elemento fundamental da construção de uma sociedade democrática. E o desafio de construir uma política nacional da central, que tivesse a cara da central, estivesse voltado para um projeto organizativo, sindical e político da central. Então, uma política que orientasse os debates e as ações do ponto de vista da organização da central horizontal, as CUTs estaduais, da organização vertical do sindicalismo em departamentos, depois ramos de produção, ramos de atividade, etc., e que orientasse também os sindicatos de base na sua tarefa de formação dos trabalhadores, na perspectiva cutista. Então, assim, a CUT nasce como uma central que se coloca contra o autoritarismo e contra o autoritarismo que vem muito antes da ditadura militar, que se constituiu através do que a gente chama da estrutura sindical corporativa, da qual a gente brigou muito contra, avançou pouco, e agora vemos a sociedade, a classe dominante, desconstruindo o que eles chamam da velha e atrasada CLT, que incorporava, garantia, pelo menos no papel, um conjunto de direitos que foram pouco a pouco conquistados em períodos históricos anteriores e posteriores
né, pela luta dos trabalhadores. Jairo, só Oi. para te dar um toque, deu 20 minutos. E você não está Oi, jura? compartilhando sua tela com a gente. Não Não sei se estava era seu aparecendo. intento. Ah, não. É verdade. Desculpa, gente, eu não usei o share screen, eu estava só olhando, falando. Então, eu Mas pode vou, compartilhar agora. é, mas ela já não estava aberta? Tá aparecendo? Agora sim. Tem que pôr tela cheia agora. A, Ah, a Rosana, quando compartilhou a dela, aí a sua ah. fechou. Tá, então eu vou finalizando assim para fazer algumas sinalizações que a Rosana vai ter a possibilidade, o desafio de desenvolver, né? E assim, eu cheguei a dizer, mas vou reforçar, quer dizer, os elementos da educação popular, né, de um projeto de sociedade, né, de um projeto de intervenção e transformação, ligado e construído junto com, né, e pelos sujeitos efetivamente históricos, trabalhadores, da classe trabalhadora, é um elemento fundamental, constitutivo da própria ideia, né, da formação da CUT, da formação sindical, da formação política e, mais posteriormente, da intervenção da CUT na formação profissional, né, em projetos de educação integral. Então, a gente pensa a formação, desde o início, articulado diretamente a um projeto de mudança. E é uma proposta objetiva, um projeto específico de organização e reorganização da CUT enquanto uma instância, né, de representação sindical e de luta pela transformação. Então, a formação ela não vem dissociada de um projeto político. E esse projeto político ele é renovado, é atualizado, é modificado de acordo com os contextos históricos em que a gente está presente, em que a gente vive na sociedade brasileira e o mundo vive em geral, né? Então, primeiro isso. Segundo elemento é a perspectiva de a gente tratar, né, o ato educativo, o processo educativo, a partir de, tendo todos os agentes envolvidos como sujeitos do processo educativo, não como mero, né, receptores de conhecimento pré-estabelecidos ou de um projeto político pré-estabelecido também. Então, conjunto de temas, o que vem, né, a apropriação ou a socialização dos saberes que vem do trabalhador, que os tem, independente do grau de escolaridade que ele tem, mas a partir da sua experiência, principalmente, é claro, que vem de onde ele mora, que vem, né, do processo fabril, que vem do processo produtivo que ele está envolvido, são elementos fundamentais de preocupação de a gente estabelecer um processo, um percurso formativo, seja ele qual for, para dar conta de um tema ou de mais de um tema. Então, tendo, né, esses sujeitos o compromisso de constituírem, de formarem, de se apropriarem, né, de um conhecimento universal já dado, né, de terem ferramentas, né, para fazer uma leitura e uma problematização desses conhecimentos e, por fim, reelaborarem esses conhecimentos no sentido da compreensão, né, da complexidade que a gente tem das relações sociais no mundo capitalista e também poder avançar em propostas, né, de transformação. Bom, eu estendi um pouquinho, então eu acho que com a experiência da escola sindical, eu acho que vai dar uma materializada em como é que a gente consegue, né, trazer esses elementos de educação popular para dentro de um projeto integral que foi se conformando dentro da Política Nacional de Formação. Obrigado, gente. Rosana, por favor. Agora, como é que eu tiro isso aqui? Aperta de novo em Share Screen, que aí vai sair.
Pronto. Legal? Tá legal. Agora, Rosana. Oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Está Alto e dando para claro. ouvir? Então, Boa tarde a todos e todas. Eu sou Rosana, estou na coordenação de uma escola de trabalhadores aqui em Florianópolis. Essa escola é ligada à Secretaria Nacional de Formação. O Jair falou um pouquinho do contexto da formação da CUT, e a CUT desenvolve vários programas de formação para dirigentes, que é um pouco do que o Jairo falou, que são para os dirigentes sindicais, claro, com uma proposta pedagógica de uma concepção de educação popular e tentando incorporar todas as dimensões dos sujeitos da formação e inclusive a formação política, que está mais voltada à formação sindical. Eu venho aqui trazer um pouquinho, falar um pouco da minha... Saiu aqui da minha tela, onde é que está? Vocês estão me vendo? Aconteceu alguma coisa aqui. A gente está te vendo. O Pedro começou a compartilhar a tela dele. Pedro, se você puder fechar a sua tela. Eu perdi aqui, não sei se está. É um desafio falar. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder socializar a nossa experiência. Só que, assim, para mim é algo muito novo. Vou tentar, nos 15 minutos que foi dado, conversar um pouquinho sobre isso. E a gente que vem fazendo educação popular, para a gente é muito difícil socializar uma experiência com uma máquina. Eu estou aqui na máquina olhando, geralmente a gente faz um círculo e olha para as pessoas, né? Eu estou olhando aqui só para mim mesma, porque eu não estou vendo ninguém. Então, isso já é uma questão, inclusive, que a gente vai ter que repensar aí depois dessa pandemia, como que a gente vai retomar com nossos trabalhadores educandos a nossa experiência, pensando, reinventando possibilidades de uma maior articulação e diálogo frente a esses limites, né, da gente poder estar junto, poder estar fazendo as coisas de uma outra maneira, pensar a educação de uma outra maneira. Então, assim, eu estou na CUT desde 99, e de 99 a 2002 eu participei da coordenação pela Secretaria Nacional de Formação de um programa chamado Integração, que a CUT tem uma experiência de mais de 20 anos, atuando diretamente na ponta. Eu vou falar um pouquinho mais da atuação da CUT com trabalhadores que não necessariamente são sindicalizados, não são dirigentes sindicais, e a proposta da nossa escola é o contato da CUT com as comunidades, com os trabalhadores que não estão organizados, são trabalhadores grande parte do setor informal, dos trabalhadores do comércio e serviços. Então, um pouco essa experiência que eu vou socializar aqui, e um pouquinho da concepção, como é que a gente vai estar fazendo. Como o tempo é muito pequeno para a gente fazer essa troca, inclusive a gente já vinha se preparando, a gente estava muito animado para a socialização da nossa experiência no encontro presencial aí no Rio, e dadas as circunstâncias, não vai ser possível esse ano, mas assim, é um desafio nesse momento agora, em pouco tempo, dentro de uma condição virtual, socializar, mas eu vou tentar fazer isso. Então, só para situar um pouco a experiência, nós temos várias escolas de formação sindical em todo o país, nas 5 regiões, mas aqui em Florianópolis nós temos 2 escolas. A Escola Sindical Sul, que desenvolve a formação para dirigentes sindicais, e nossa escola, que é uma escola para trabalhador, que a gente trabalha com a educação profissional, a gente articula com a educação de jovens e adultos, e várias atividades culturais e temáticas com a comunidade. Então, a gente faz um trabalho de educação popular, envolvendo desde o processo de organização dos percursos formativos, de formação permanente, continuada da nossa equipe de educadores. E é um grande desafio, porque a gente vem, ao mesmo tempo, as experiências, uma das coisas que a gente vem aprofundando o debate, de tentar cada vez mais estar mais conectada com esses trabalhadores que estão numa situação não estão organizados necessariamente no movimento sindical ou em outras organizações na comunidade, mas que a gente possa criar espaços de coletivos para a gente discutir os problemas da classe trabalhadora por meio desses cursos. Então, a gente já fez várias, a nossa escola tem 16 anos de experiência, desde 2003, nós já atendemos mais de 7.000 trabalhadores. No momento atual, nós estamos com bastante dificuldade
uma redução de equipe de educadores, né, que eu estou na coordenação, mas também estou diretamente atuando nos percursos formativos com trabalhadores, principalmente na inclusão digital. E como é que a gente trabalha? E a CUT teve várias experiências aí para tentar. Eu vou só dar como que eu organizei? Vou tentar falar 5 minutinhos, me deram 5 minutinhos. Preparei um pequeno vídeo, que é um exercício de síntese, para mostrar um pouquinho quem são os trabalhadores, como é que a gente trabalha, da onde vem a nossa proposta. E depois eu faço um fechamento, lembrando que também tenho companheiros aqui, tem a Aline, que está aqui também, né, nesse encontro virtual, que também coordena comigo, desenvolve uma experiência muito interessante na área da alimentação, discutindo a questão da segurança alimentar, da gente discutir o mundo do trabalho para as pessoas que estão na cadeia produtiva de alimentos. Então, é bem interessante também, tem uns cursos bem interessantes. Então, assim, uma das coisas que eu queria colocar que esse diálogo para a CUT com a classe trabalhadora, que não necessariamente com trabalhos formalizados, é muito importante, até para a gente compreender como que essas pessoas hoje estão pensando na organização, como é que elas estão se articulando nos seus locais de trabalho ou nas suas comunidades. E nós temos feito de 2016 para cá, como todo mundo sabe, a gente tem um processo de polarização muito grande na sociedade. E nós trabalhamos uma proposta de formação que os temas sobre o mundo do trabalho, sobre as questões, sobre as relações sociais de gênero, étnico, as questões geracionais são parte integrante, a questão da cultura, do trabalho, são parte integrante dos debates. E existe um processo muito de recusa a você trabalhar com dados da realidade. Isso é dos desafios que a gente tem enfrentado, e a partir de uma linguagem popular, que a gente consiga falar com os trabalhadores em relação à perda dos direitos, como é que cada um está se envolvendo nesses debates, como cada um está se colocando em debates num contexto de fake news, da cultura digital, está assumindo, inclusive nas classes populares, a partir de todo mundo ter hoje não tem um computador, mas tem um WhatsApp, que informações que a classe trabalhadora está recebendo, de que forma a gente pode estar problematizando a realidade, estabelecendo um vínculo com esses sujeitos. Então, quem são os nossos trabalhadores hoje? Hoje na escola, nós já passou 7 mil trabalhadores, mas hoje estamos paralisados, né, por conta da pandemia, mas estamos com 80 trabalhadores e trabalhadoras na escola, fazendo a formação na parte de inclusão digital, no curso de informática e comunicação, de gastronomia, identidade cultural e de idioma espanhol, comunicação e cultura língua espanhola. Todos esses cursos a gente procura articular com grandes temas que a CUT vem discutindo, mas que são temas de interesse também da sociedade. E aí nós fizemos aí uma série de ações, estamos com 3 cursos hoje, e nesse tempo todo nós fizemos uma parceria com a prefeitura para trabalhar com a educação de jovens e adultos, a educação profissional, que a gente desenvolveu em 4 anos, e atualmente a gente tem uma parceria junto com a Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, um curso que nasceu no Círculo de Cultura Digital, que a gente estava articulando os diálogos freirianos aqui em Florianópolis, e a gente teve assim a alegria de ter uma equipe muito engajada, muito militante, que vem com a proposta de educação popular somar com a gente esses percursos formativos com trabalhadores para a inclusão digital. Então, assim, participamos também longamente, mas no Fórum de Educação de Jovens e Adultos, mas hoje nós estamos com uma desestruturação de todas as políticas que estão vinculadas à questão da educação do trabalhador lá na ponta. O nosso público são trabalhadores que tiveram trajetórias educacionais interrompidas, então, assim, são alfabetizados, mas grande parte não conclui o ensino fundamental ou conclui o ensino médio na EJA. Então, esses são os trabalhadores que a gente atua. E uma das grandes questões é a gente trabalhar a questão da ampliação do grau de letramento a partir das temáticas e pensar materiais
que dialoguem com a realidade desses trabalhadores. Então, a gente desenvolve materiais pedagógicos específicos para cada curso. Nós mesmos tentamos rearticular, escrever, esse é um grande desafio. E o grande desafio também sempre é sistematizar nossos percursos formativos para a gente poder olhar para a nossa prática, rever a nossa prática, pensando a própria concepção que a gente tem, que a gente não tem um currículo fechado, estruturado, mas que tem que estar em diálogo com as necessidades e a realidade da classe trabalhadora. Então, a questão da prática, teoria prática, a gente tenta estabelecer espaços, como planejamento coletivo, toda a nossa ação pedagógica é feita coletivamente pela nossa equipe de educadores. Nós garantimos espaços de estudos e aprofundamento temático, então isso é permanente também para a gente desenvolver metodologias mais adequadas, tentando, a partir do que a gente já tem de acúmulo, né? Nós temos vários acúmulos nesse campo, e também da gente poder sistematizar, oferecer, mostrar a experiência e tentar envolver cada educanda a participar desse processo de construção coletiva do conhecimento com a gente, inclusive em materiais que eles são protagonistas, que a gente trabalha muito na lógica da autoria do trabalhador, da gente poder potencializar aquilo que todos aqueles saberes que os trabalhadores têm, que geralmente eles se colocam na oralidade, mas a dificuldade do registro é muito grande. Então, a gente tenta trabalhar bastante também as novas tecnologias para a gente possibilitar as pessoas trabalharem produzindo vídeos, produzindo textos e pesquisas, né? Utilizando as tecnologias digitais. Também isso tem sido bem interessante. E aí, assim, uma outra questão. Além dos percursos formativos que a gente faz, a gente trabalha articuladamente atividades culturais e temáticas permanentes, porque a gente entende que a educação integral ela envolve a questão da cultura, do trabalho e da sociedade. Então, a gente trabalha as dimensões do letramento, mas também trabalhamos, desafiamos todos os estudantes, todos os educandos e educandas a construir com a gente atividades temáticas abertas à comunidade, como, por exemplo, na Semana da Consciência Negra, a gente constrói junto esse tema para debater, refletir sobre o mundo do trabalho e a questão do racismo na sociedade. A questão do 1º de maio, nós estávamos preparando, mas em função da pandemia, nós vamos ter que ver outras maneiras de trabalhar, mas são datas que a gente não deixa de trabalhar, e a questão também do Dia Mundial da Alimentação, que para nós também é muito interessante, para trabalhar a questão das condições de vida da classe trabalhadora, a saúde, a questão da alimentação e a soberania alimentar. Então, isso é uma das coisas que a gente vem fazendo. E a CUT teve em todos os programas, ela teve vários programas nacionais e regionais, trabalhando com trabalhadores, envolvendo a elevação de escolaridade, a formação política e também a alfabetização, a educação básica, a educação ensino fundamental e médio para jovens e adultos, e também a alfabetização, que teve o programa Todas as Letras, que foi um enorme programa que envolveu toda a nossa rede de formação da CUT, todas as regiões, que atendeu mais de 40 mil trabalhadores, né, na alfabetização. E foi um processo muito interessante também, que envolveram dirigentes sindicais, como educadores, e uma série de educadores da nossa rede, para trabalhar uma concepção de alfabetização diferenciada, e também temos um material, um legado interessante em relação a essa experiência. Então, assim, eu vou passar um videozinho que eu tentei fazer uma síntese disso que eu estou falando, e volto depois para a gente discutir um pouco. Vamos ver se eu acerto botar na tela aqui, espero que eu consiga. E depois eu faço um fechamento, e também eu peço para a Aline e o Vitor, que estão também conectados aí, se eu esquecer de algo, que complemente. E também tem o Emanuel, na nossa escola 7, que está aí, também ajudou muito a gente nessa construção também, se quiser contribuir com essa apresentação, que é um desafio, em pouco tempo a gente fala tanta coisa. Espero que saia aí na tela, só um minutinho. Deixa eu ver. Tá saindo aí?
O vídeo não tá aparecendo ainda. Não? Já pôs para rodar? Já. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Tá. Vou voltar, então. Não tá saindo? Não, tá aparecendo a sua área de trabalho, a pasta da área de trabalho. Tenta minimizar ela, talvez. Isso, pronto. Opa. Apareceu e sumiu. Apareceu o vídeo? Apareceu rapidinho. Minimiza Agora. a sua área de trabalho de novo. É, essa pasta da área de trabalho. Agora, saiu? Não, agora você tirou a sua tela. E agora? Não? Não, tem que apertar de novo em Share Screen. Share screen. Vamos lá. Eu mandei aí um pedido para te ajudar com a sua tela. Não, mas foi negado. Só um minutinho, só um minutinho. Tá bom. Tava tudo certo. A tecnologia é isso, né? A gente É isso aí. domina Vai dar parcialmente. Vamos ver. Aparece? Não, você tem que clicar no Zoom em compartilhar a sua tela, Share Screen. Que você não está compartilhando ela no momento. Desculpa, gente, tenham paciência. Tá todo mundo tranquilo. Tá ótima a apresentação. O erro também foi esse. Não tá aparecendo mais. Ó, deixa eu tentar te ajudar. Eu vou te mandar um pedido de para poder te ajudar aí, mexer na sua tela. Ver se aparece. Foi? Tá aqui na sua área de trabalho, né? Sim. Você consegue ver aí? Consigo te ver. Sou eu que estou mexendo no seu computador. Ah, então você pega para mim na área de trabalho, experiência. Sim, estou aqui tentando colocar. Ainda bem que tem assessoria. Tá um pouquinho lento. Engraçado que para mim não tá aparecendo a opção de compartilhar a tela. Deixa eu tentar de novo aqui, então. Tenta, vai lá. Luanda, Eu? essas suas mexidas aparecem na conta de todo mundo? Tá aparecendo na minha tela aqui. Ah, tá aparecendo a tela da Rosana para você? Não, tá. É a experiência educação popular, CUT, é isso? É dela? Então meu. tá Tá aparecendo para aparecendo? todo mundo. Tá para todo mundo agora? Agora sim. Pronto. Vou dar o play, então. Posso? Pode. Opa, saiu. Ah, voltou. Tá indo? Tá.
Oi, estão me ouvindo? Oi? Estamos te ouvindo. Então, um pouquinho, esses 4 minutinhos é para ter uma ideia da produção, inclusive dos debates, da produção dos próprios trabalhadores, das temáticas que a gente vem realizando. E muito interessante é que a gente tem trabalhado com trabalhadores, a grande parte, 80% dos trabalhadores que a gente atua são evangélicos. Você está ouvindo, Rosana? Eu acho que parece que deu uma travada. Parece que a Rosana caiu, travou. Rosana? Ela só falou que a maioria são evangélicos, mas ela não chegou a falar quantos. Ouvindo, caiu um pouquinho aqui. Caiu, pronto, voltou. Estamos te ouvindo. A gente fez um encontro, foi muito interessante, o Colóquio Paulo Freire aqui, trazendo os egressos que participaram da nossa escola, e que grande parte são mulheres, as trabalhadoras. A gente tem um atendimento muito forte das trabalhadoras da cozinha, das trabalhadoras domésticas, camareiras, pessoal da construção civil e do comércio ambulante. Nós temos várias pessoas que participaram e trouxemos agora para ver o que as pessoas para ver o que elas estão fazendo. E foi muito interessante, uma parte dessas pessoas conseguiram prosseguir os estudos, conseguiram uma parte, né, conseguiu, nós tivemos um caso de uma... Rosana, desculpa te interromper, é que quando você falou assim, a maioria dos nossos alunos são evangélicos, caiu pra gente. Ah, sim, então, 80% hoje do nosso... Um dado interessante que a gente que nós temos 80% dos trabalhadores e trabalhadoras evangélicos hoje na escola. Isso foi um dado do ano passado e agora nós começamos mais 80 trabalhadores e a gente não fechou a nossa pesquisa, que a gente só conseguiu fazer uma apresentação, um acolhimento e tivemos que parar os percursos formativos, mas isso é um dado interessante que a gente está conseguindo fazer um diálogo e também ver como que pelas redes sociais chegam informações para essa população, e nós está sendo bastante interessante, inclusive nos cursos no Círculo de Cultura Digital, que hoje é um curso de informática e internet, a possibilidade de a gente discutir, desconstruir as fake news, está sendo e trazido por eles, né? Trazido informações por eles, e a gente tem conseguido estabelecer um diálogo. E aquilo que para nós era uma preocupação é a questão da polarização, da gente não poder fazer certas discussões em sala. Então, nós criamos estratégias de envolvimento das pessoas, também trazerem a integração do grupo tem sido fundamental, a articulação, a constituição dos coletivos tem sido fundamental para a gente abrir esse espaço e poder discutir esses temas junto com a formação profissional. E uma das coisas que também para nós é bastante caro, que a gente não, por que a CUT faz a educação profissional, por que seria papel ou não? Uma das coisas que a gente tem percebido, por exemplo, a formação profissional que é dada no Sistema S, existe uma desconstituição das organizações do sindicato, uma formação que tem uma dimensão ideológica de o trabalhador se colocar contra o sindicato. Então, esse é um debate em torno desse preconceito em relação ao movimento sindical que a gente vem discutindo e da importância da organização coletiva, porque individualmente a questão da proteção dos direitos ela é muito mais difícil. E uma série de direitos que estão sendo desconstruídos, políticas sociais, a gente tem conseguido fazer, inclusive, o debate sobre a questão da alimentação tem permitido a gente ampliar um debate que é preocupação de todo mundo, que é a questão da fome, a questão da alimentação, do acesso ao alimento, da segurança alimentar e a questão da saúde. Então, esse é um debate também muito interessante que a gente consegue fazer nos cursos de gastronomia, mas também leva para os debates maiores. Então, assim,
E desses egressos, quando a gente fez o encontro das pessoas egressas, principalmente o pessoal que trabalhava com as trabalhadoras domésticas, ou que trabalhava como camareiras, a gente teve essas pessoas se emanciparam, inclusive parte das pessoas que vieram trabalhar, que vinham na escola e tinham muita dificuldade de participar do curso em função das jornadas de trabalho, elas conseguiram concluir esse curso. Tem uma trabalhadora que fez um curso de gastronomia, que ela trabalhava na cozinha, ela conseguiu entrar na Universidade Federal, ela é negra, conseguiu entrar no curso de arquitetura e está no movimento lá para a luta, porque uma coisa é entrar, outra coisa é ela conseguir fazer esse curso, que é um curso difícil, né? Que são horários diferenciados e difícil. E uma das pessoas também que foi educanda nossa, que trabalhava como camareira no hotel, que ela foi fazer o curso de letras em função do processo na escola. Hoje ela está fazendo pós-graduação, está trabalhando na área. Então, assim, é bem interessante. Uma das pessoas também, que era uma evangélica, uma trabalhadora evangélica, que fez o curso técnico 1 ano conosco. Ela era separada, tinha 4 filhos para criar, e o sonho dela era estudar. E ela conseguiu passar ela chamou a gente, inclusive, para a formatura dela, que ela fez o curso de psicologia. Hoje ela é uma das pessoas extremamente críticas ao modelo medicamentoso dos tratamentos psíquicos. Fez um debate muito grande, inclusive a questão da igreja, ele perdeu centralidade. Ela é uma pessoa que vem fazendo debate, a questão da autoestima é outra. Então, assim, a produção do conhecimento, a construção e as possibilidades de trabalho e de continuidade dos estudos, é óbvio que a formação não dá conta, mas ela amplia possibilidades de debate, para articulação com outros atores, para a gente poder fortalecer um projeto, ou pelo menos a gente começar a discutir, inclusive um outro debate também que a gente tem feito é com a juventude da periferia. Então, a partir das expressões culturais deles, trazem para nós que a gente demandas, né, da formação, principalmente a questão da inclusão digital. Então, a gente tem que pensar, são possibilidades que a gente tem de estar articulando e também ajudando a CUT a pensar como vive essa parcela da classe trabalhadora que está no trabalho informal, que está no trabalho intermitente, que não tem condições, que não está conseguindo, não tem espaço ainda de organização, que esse é um desafio para a central. Então, esse trabalho, a gente também tem acumulado várias experiências, estamos sobrevivendo, a gente está conseguindo ter por ano, atender 200, 300 pessoas, mas é uma dificuldade em função da situação hoje que está o movimento sindical. Nossa escola é uma escola que a gente fazia convênios, recebia uma parte de recursos da central, e hoje a gente está com bastante dificuldades financeiras, mas a gente está articulando com um grupo de educantes para a gente ter fundos. A gente faz várias ações coletivas, culturais, para articulação de recursos para o projeto pedagógico da escola. Também esse é um processo bem interessante de solidariedade, de construção na prática, de ações junto com os trabalhadores, onde eles sejam sujeitos. E tem uma série de produções, está no nosso site uma parte, mas nosso site está com problema, mas assim, Rosana, de livros, desculpa te interromper. várias coisas. Deu 20 minutos, na verdade passou um pouquinho. Então, assim, desculpa, é difícil fazer uma socialização assim com a máquina, com o computador, mas desculpa a demora aqui, mas não sei se deu para se perceber. A gente é muito apaixonado pelo trabalho que a gente faz, que eu acho que faz todo sentido. A gente, enquanto educadora, que tenta ser educadora popular, inclusive que a gente tem que se preparar muito, a gente tem que entender, como diz o Paulo Freire, a sintaxe do povo. A gente às vezes fala muito para nós mesmos, nós temos que ouvir, temos que chegar lá, temos que tentar construir coletivamente com os trabalhadores e trabalhadoras uma perspectiva, uma utopia também de dias melhores. Obrigada. Rosana, muito obrigada a você. Eu peço desculpas, porque eu tenho que ficar nesse papel horrível de controlar o tempo. E também é um desafio socializar uma experiência com a máquina, que eu só estou vendo nomes aqui, não vejo a cara das pessoas. Nós, da educação popular, que a gente pensa nas rodas de socialização, na roda de conversa, no toque, nas dinâmicas, eu acho que é isso. Nós vamos ter que nos reinventar, né? Fazer
Queria dar um abraço em todos, mas sintam-se abraçados, e eu acho que outra coisa, voltar agora para a sala de aula, nós vamos ter um desafio. Como é que a gente não pode chegar perto das pessoas, como é que nós vamos dar os abraços, como é que nós vamos construir conhecimento, e esse é um grande desafio agora para o retorno. Nós vamos ter que construir, não tem... E só que esse é o desafio da educação popular, né? Se reinventar a partir da realidade. Acho que é isso. Verdade. Grandes, enormes desafios que nós temos por agora, né? E também para frente. Eu vou convidar o Jairo para abrir de novo a câmera dele. Durante a fala da Rosana, muito grata, Rosana, o Jairo também pela explanação, foi ótima. Realmente são muitos anos de história, né? 35, quase 36. Já fez 36 anos? Por agora, né? Então, parabéns. A gente já tem, na verdade, 3 inscritos, mas Rosana, na fala dela, citou 2 pessoas que são de Florianópolis, que não se manifestaram, a Aline e o Vitor. E o Vitor. Eu não sei se eles querem fazer algum complemento. Se vocês forem fazer, gente, por favor, coloquem aqui no chat. Eu vou pedir para as pessoas, eu vou pedir para a gente deixar as câmeras abertas mais para o final, para a gente fazer uma grande saudação. E agora só quem for fazer a fala mesmo, abrir a câmera, só para a gente, junto com o Jairo. Jairo, coloca seu vídeo aí para nós. E aí vou passar a fala para a primeira inscrita. Eu não sei se você está acompanhando, Rosana, mas o Vitor falou que por hora ele só está acompanhando as excelentes apresentações. Vou passar aqui para a primeira inscrita, que é a Denise. Denise, só um segundo que eu já vou te permitir a fala aqui. Você consegue abrir seu microfone, Denise? Eu já abri. Ah, ótimo. Desculpa, Denise, antes de você começar... Gente, eu sei que são muitas as contribuições, as falas foram muitas, mas para a gente garantir a fala da maioria, eu vou pedir para que as nossas falas, né, sejam de no máximo 3 minutos, para que a gente possa ter o maior número de vozes, né, representadas, e aí depois qualquer coisa a gente abre reinscrições, tá? Obrigada. Pode falar, Denise, desculpa. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, porque realmente esse já é o nosso segundo encontro, e parabenizar aí os organizadores, porque é sempre um prazer enorme participar desse encontro. E dar os parabéns aí para a Rosana e para o Jairo pelo trabalho, né, e pelas suas apresentações aqui, né, e dizer que, Rosana, é assim mesmo, né? Eu sofri aqui junto com você, porque realmente eu me coloco dessa forma, né? Eu acho que a minha geração, Denise, ainda tenho muita dificuldade desse contato, né? Nós estamos, acho que, mais acostumados com o contato ali presencial, né? Aquela coisa ali na afetividade, né? Mas é difícil, mas a gente consegue. Você foi sensacional. Então, parabéns, Rosana. E fica tranquila, porque você deu conta do recado. Bom, então, tomando conhecimento da tua experiência, né, eu vou falar mais com a Rosana nesse sentido, de forma mais prática, que fala do emprego, das metodologias, né, dialógicas, participativas, respeitosas, né, afetuosas, né, tudo de bom, né, em questão de princípios, na questão do ser humano, né, na questão social, na questão política, e também de transformação. E eu tenho pensado um pouco, além da transformação, um pouco também de transgressão, né, um princípio de transgressão. O que eu queria perguntar a você, e aí isso é um pouco do nosso encontro passado, e não querendo ser repetitiva, da ansiedade, porque eu sou coordenadora de um projeto de letramento de jovens e adultos, que é um projeto de extensão da UFRJ. E a minha ansiedade de poder ter a oportunidade de fazer o nosso trabalho, né? De tentar desenvolver alguma coisa e levar isso para as pessoas. Então, você falou das parcerias que você tem que vocês têm com prefeituras, universidades. Além dessas formas de parcerias,
quais são as outras formas que vocês têm de captação desses alunos, né? De que forma que vocês fazem essa captação de alunos? Eu respondo ou vai um bloco de perguntas? Como que vai ser? Eu acho que a gente podia fazer um bloco, pode ser? Tá. 4 A gente perguntas. responde. Terminar, então, um grande abraço a todos. Obrigada. Viu? Denise, muito obrigada. Maria Luísa. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, sim, é muito esperançoso ouvir a sua fala e todas as experiências. Eu desconhecia, né, essas ações da CUT, aí, principalmente em Florianópolis. Eu gostaria só de saber... eu gostaria de saber se depois você poderia passar um site, se a gente tem acesso. Eu vi ali no seu vídeo que tem vários cadernos, né, que acho que é de sistematização de experiências. Eu participo de uma incubadora de economia solidária e agora a gente está com o desafio de fazer um curso de comunicação para ensinar os artesãos e outros trabalhadores a usar as ferramentas digitais para comercialização e divulgação. E estamos pensando nisso, né? Como fazer educação popular à distância, porque a gente precisa fazer agora, porque é um edital que tem recurso federal, então, né? A gente está tendo que quebrar a cabeça com relação a isso. Então, eu fiquei um pouco também curiosa, que você, pelo curto tempo, explicou as ações que vocês fazem, mas um pouco assim, como que é feita esses cursos de inclusão digital, né? A partir da educação popular, para além das fake news, né? Que, além do aspecto técnico, né? Que eu acho que já é uma aproximação de educação popular e informática, né? Como que é esse processo do curso, como que a educação popular é utilizada empregada, né, nos cursos de formação de inclusão digital. É isso. Obrigada. Marcelo, vocês querem responder 2 e depois mais 2? Pode ser? Tá. Então, vai lá. Acho que foi bem bacana essas perguntas, que também dá a oportunidade para a gente dizer aquilo que não deu tempo ali, que é o processo de mobilização. A gente tem um processo de mobilização, as parcerias que a gente tem, na verdade, é para a gente poder estar articulando, integrando com outras redes também de educadores, por exemplo, da prefeitura, da gente também tá influenciando, levando a educação popular com o público que a gente já vem mobilizando. Então, nosso processo de mobilização, Denise, a gente tem, permanente, a gente já tem estratégias de mobilização para chegar nos grupos populares. Já aprendemos a duras penas, temos 16 anos, então a gente já tem o trabalho aqui no entorno, a gente já tem os contatos, já tem o contato com o pessoal que se articula nos bairros, então a gente tem um trabalho de divulgação nos ônibus coletivos, onde é a circulação da classe trabalhadora, nos postos de saúde, nas igrejas, é onde a gente mobiliza. Então, assim, quando a gente começa os cursos, na verdade, o nosso curso começa na mobilização, não no primeiro dia de aula. A gente tem todo um processo de discussão e de mobilização antes. Então, quando as pessoas chegam lá, e aí tem aquela questão, sempre o desafio, né? As pessoas vão para um percurso formativo e cada trabalhador e trabalhadora tem uma visão de escola. Imagina assim, ó, vou para um curso, vai estar tudo pronto, tem o material, o professor vai dizer tudo e eu saio daqui com saber, né? A educação bancária. Então, as estratégias que a gente tem utilizado que aí responde um pouquinho a pergunta também da Maria Luísa, o envolvimento, uma das estratégias, acho que é basilar da nossa concepção da educação popular, é a trajetória de vida, as trajetórias de vida. Então, assim, todos os cursos, ele tem uma estratégia metodológica de incorporar as trajetórias de vida para construir a identidade dos grupos, porque isso cria um coletivo. Por exemplo, nos cursos de inclusão digital da informática, nós trabalhamos as trajetórias de vidas utilizando também as tecnologias. Por exemplo,
da gente poder localizar onde cada um nasceu, e a partir de onde nasceu, como é que veio parar aqui. E tem uma coisa muito interessante que a gente, dos grupos que a gente trabalha aqui, até por ser aqui em Florianópolis é bastante, por conta até do turismo, tem muitos trabalhadores imigrantes. Então, todas as turmas que a gente trabalha, a gente tem geralmente a representação das 5 regiões do país. Então, a riqueza cultural é muito forte. Então, a gente tenta utilizar nas estratégias, por exemplo, de trazer as trajetórias de vida, como na primeira semana de contato, como a gente construir aquele coletivo, a partir das suas experiências e saberes, é uma estratégia muito interessante. Inclusive, nós temos material produzido da inclusão digital, do curso de informática, de trabalhar algumas ferramentas na internet que ajudam a gente a dar conta tanto da expectativa das pessoas de querer aprender uma tecnologia e também da estratégia da gente incorporar os diversos saberes. Então, assim, das tecnologias, inclusive, que é um debate que foi muito interessante no semestre passado, de como que foi, quais tecnologias que fizeram parte da vida das pessoas. Tecnologia não é só computador. E aí a gente descobriu que uma parte mais velha da sala de aula não tinha energia na sua infância, na sua adolescência, qual era a tecnologia que tinha no radinho de pilha. Então, a gente amplia também o conceito de tecnologia para além do computador. E isso foi muito interessante de pensar as gerações, como é que cada um se apropriou, e mesmo os mais jovens que estão com a gente, tem contato com a internet, mas não consegue produzir nada com aquilo. Ele é passivo, né? Ele usa a tecnologia de forma passiva. Então, essa é uma das coisas que a gente vem tentando contribuir com a ampliação do grau de letramento na produção de material. E nós temos vários materiais. Tem uma parte que está no nosso site, tem link de material pedagógico, mas não está atualizado. Nós temos materiais muito interessantes novos, só que nosso site está com o problema da gente poder baixar esses arquivos, mas a gente pode trocar contatos, a gente também pode socializar esses materiais que a gente está produzindo, e os materiais, assim, que é uma coisa que a gente tem muito carinho, porque é um esforço nosso, nós somos uma equipe muito pequena, mas assim, é esforço nosso nós que tivemos mais acesso ao conhecimento, fomos para a universidade, e da gente também tentar produzir numa linguagem acessível. A gente, às vezes, produz muito artigo acadêmico, e não chega no trabalhador, mas a gente, sem ser simplista, mas trabalhar uma linguagem simples, assim como que para pensar o diálogo, pensar o trânsito entre os saberes, é preciso tornar acessível os materiais como possibilidade. Então, a gente trabalha com materiais diversificados, mas a gente tem uma produção bem legal. E, assim, a gente trabalhou também com agricultoras em vários municípios, e fizemos alguns materiais que estão no nosso site, aí está disponível, materiais pedagógicos, chamado Redes Solidárias de Alimentação, que a gente fez para as agricultoras, e tem um caderno metodológico para educador e para as educandas, que foram oficinas que foram muito interessantes, e a gente trabalhava com pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas. Então, foi um desafio de construir um material que desse conta dessas necessidades. Então, um pouquinho só... Desculpa te cortar de novo. É que a gente tem mais 5 inscritos. Desculpa. E aí eu ia sugerir que a gente escutasse eles e depois vocês dois fazerem uma fala de encerramento. Okay. Pode ser? Pode ser. Desculpa mesmo. Emanuel, você consegue abrir seu microfone? Desculpa, Marcelo, eu tinha te chamado, mas o Emanuel estava inscrito na sua frente. Eu não sei se ele ainda está... Ah, pronto. Oi, Emanuel. Olá, Rosana, Miyashiro. Olá, Jairo Dutra. Parabenizar vocês pela excelente explanação das experiências, né, do nosso histórico enquanto Rede Nacional de Formação da CUT, e também a experiência concreta de educação profissional desenvolvida pela Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, que é uma escola dos trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, né? Eu sou Emanuel Sobrinho, atuo como formador da Rede Nacional de Formação da Central Única dos Trabalhadores desde 2007. Atualmente estou aqui na Escola Sindical 7 de Outubro, em Belo Horizonte, acompanhando os trabalhos de formação, o que Jairo chamou de programas formativos da Política Nacional de Formação, nos 3 estados, né, que formam a nossa base, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
E a Escola Sindical 7 de Outubro é a primeira escola da Rede Nacional de Formação. Ela foi fundada em 29 de agosto de 1987. O Jair, inclusive, integrou essa equipe durante um tempo, né? Como ele apresentou. E o nome de 7 de outubro tem a ver com a história de luta e resistência dos trabalhadores da Usiminas em Ipatinga, que foram massacrados em 7 de outubro de 1963 pela usina, pela polícia, pelo governo do Estado, né, que tentou impedir uma grande greve de massas na portaria da Usiminas, lá em Ipatinga. Então, a escola, quando foi fundada, houve esse resgate dessa memória, dessa resistência da classe trabalhadora, nesse episódio, inclusive, que foi investigado pela Comissão da Verdade. E a escola desenvolveu também uma série de experiências no campo da educação profissional, né? Projeto Integrar, Projeto Integração, estabelecendo uma crítica, inclusive, ao modelo de qualificação profissional que existia na época do FHC, né? E ao longo do tempo veio desenvolvendo algumas experiências, como o próprio Semear, que é um projeto interessante porque ajudou a elevar a escolaridade de trabalhadores da agricultura familiar, trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, isso lá para os início dos anos 2000, né? Final de 99, início dos anos 2000. Então, foram experiências bastante ricas que trouxeram uma contribuição para o que a gente chama de, né, como a Rosane bem apresentou, de educação integral dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Jair e para a Rosana, tá? Em relação a esse uso das novas tecnologias, até porque a gente está começando agora um curso na plataforma Moodle da CUT para 200 dirigentes e militantes sindicais do Brasil todo, de vários ramos de atividade econômica organizados na Central. Como é que vocês estão encarando isso, né? A gente que tem uma tradição de educação popular, de presença, de relacionar um curso técnico com a experiência de vida, com a dimensão organizativa da classe, como é ter feito parte da primeira turma, né, que nós fizemos parte ano passado, e como é agora que vocês avaliam isso diante desse desafio da pandemia, desses processos que a gente vem vivendo, de fazer resistência virtual, mais do que fazer resistência na rua, como é a nossa tradição enquanto Central Única dos Trabalhadores. Emanuel, muito obrigada. Marcelo. Boa tarde a todas e a todos. Sou Marcelo Aranda, Movimento Bahia Viva. Como o tempo é curto, não vou aqui tecer mil elogios que mereceriam a Rosana e toda a equipe, e o Jair também. Eu queria fazer uma pergunta objetiva para a gente poder avançar no debate, que é a questão desse negacionismo, bem como a questão da religiosidade evangélica nesses processos de educação popular, né? Porque, como o Paulo Freire buscava desvelar a realidade para poder justamente transformá-la, então, o negacionismo, né, essas ideias ligadas a terraplanagem e outras mais, né, criam muitas dificuldades nos nossos projetos, né, de educação popular, porque, por exemplo, questão evolutiva, né, Darwin, volta e meia a gente escuta dos jovens, dos projetos populares, isso é coisa do demônio. Então eu queria saber da enfrentado isso e principalmente, né, desse processo pedagógico que tem talvez, né, criado um caldo para poder, né, trabalhar esses conceitos, né, do conhecimento popular, né, como por exemplo as ervas, né, das benzedeiras, senhoras que são rezadeiras, são benzedeiras, só que deixaram de fazer porque o pastor diz que aquilo é coisa do demônio e que ela vai para o inferno. Então, eu queria ouvir um pouco mais dessa experiência de vocês aí. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Meire. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, eu queria agradecer para o Jair e para a Rosana pela linda apresentação. Eu fiz parte da fundação da CUT na minha adolescência, que foi muito, muito bacana.
Eu sou médica, sou educadora da FASE e trabalho com mulheres pescadoras artesanais e com mulheres catadoras. E dentro desses 2 espaços tem homens, né? Então tem um debate aí que aí eu queria compreender um pouco aí, ver com Rosana a experiência desses anos da CUT, como é que vocês trabalham essa coisa de gênero, classe e a questão racial, porque a trajetória de cada pessoa passa também pela questão racial, pela questão de gênero, né? E como assim, eu queria ter mais informações sobre isso. A minha pergunta é muito, muito direta para você, pelo que você apresentou. Obrigada, Meire. Mundinha, da Contag agora e depois a Aline. E aí a gente encerrou, tá, Rosana e Jairo? Aí vai ser vocês. Olá, boa tarde. Tá me ouvindo, Luanda? Tá tranquilo? Escuto, alto e claro. Minha internet está meio que fugindo. Eu vou tentar ser bem breve. Bom, eu sou educadora popular, né? Participo de um movimento chamado CEAL, né? Que é um movimento de educação popular na América Latina e no Caribe, e também do coletivo CEAL Brasil, do CEAL, e sou uma educadora da Enfoque, da Escola de Formação Sindical da Contag, né? Bom, primeiro, estou muito contente com o que eu ouvi, assim, em relação a essa experiência, né? Especialmente o que a Rosana trouxe, né? Eu tenho acompanhado vários espaços de debates na CUT, né, desse processo de formação, que o Jairo muito bem contextualizou, né, e estava lembrando das discussões que foram feitas agora na conferência, né, de formação da CUT, que teve lá em Belo Horizonte. E lembrando que uma das grandes questões que era discutida na conferência e também em outros espaços, é como que o sindicalismo cutista conseguia chegar aos trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho formal, né? Essa é uma discussão que vem de longas datas já, mas ela tem se tornado mais frequente nos espaços nos últimos anos em função do que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? E escutar essa experiência que a Rosana está trazendo, do lugar da formação, para mim foi muito, inclusive, novo, né? Eu ficava me perguntando quais eram as condições que as escolas da CUT estavam tendo de alcançar, de fato, esses trabalhadores que a gente chama de trabalhadores informais, né? Que estão em outro campo. Então, eu gostei muito, sabe, Rosana? Muito mesmo, e fiquei super curiosa com algumas coisas, para entender um pouco mais algumas coisas. Umas os companheiros já trouxeram, né? Então, eu não vou me reportar a elas, que tem a ver com a própria articulação dessa relação do tempo pedagógico que exige para cada abordagem temática que uma proposta dessa exige, né? Pensar conteúdos com dimensões mais gerais de conjuntura, com conteúdos das dimensões dos afetos, exige um tempo pedagógico que é um tempo muito exigente, exige uma qualidade de escuta que é extremamente exigente, né? É o que o Paulo Freire chama de escuta ativa, né? Para poder promover, de fato, um diálogo afetuoso e amoroso. Então, acho que são dimensões dos processos educativos muito caros, né? Para a educação popular e muito interessantes. Quando você traz a discussão de articular a história, começar com a história da vida, né, que é um referencial metodológico muito interessante, que pisa, de fato, no território, na condição de vida das pessoas, e um pouco como elas estão no momento do processo formativo, né, eu fiquei super me perguntando como aparece essa dimensão da religiosidade, que você falou que tem uns 80%, mais ou menos, nos últimos dados que vocês colocaram, das turmas que são evangélicas, né? Então, como é que essa dimensão aparece nessas histórias da vida, se não aparece, e como que vocês lidam com elas, né? Que esse debate dos processos, nos processos educativos, de como lidar com a espiritualidade, né? Com toda essa potência avassaladora que se expressa por meio das igrejas, se expressaram por meio das igrejas neopentecostais, nesse processo político, especialmente mais recente, né? Tem se colocado como um grande desafio para a gente, né? Enorme desafio para a educação popular, para o sindicalismo, para todos os processos de esquerda, né?
Mundinha, desculpa, mas vou te pedir para encerrar. Rosana, e uma questão para o Jairo, que eu fiquei me perguntando, e eu sei que esse debate rola muito no interior da CUT, né, no geral, mas eu não tenho visto isso muito no espaço específico da formação. Eu queria que, se fosse possível, trazer alguma coisa nesse sentido, que é o contexto que surge a central sindical, né, especialmente a CUT, que é no contexto do debate sobre vários aspectos, mas especialmente sobre a discussão do novo sindicalismo, né, que o Jairo muito bem já trouxe, que é provocando o sindicalismo corporativista, né, e há toda uma discussão de hoje, inclusive dizendo, alguns teóricos e debates que rolam para além do sindicalismo, né, dizendo que esse novo sindicalismo já se tornou velho frente aos grandes desafios que estão colocados hoje, né, então trazer um pouco como é que vocês veem isso, como é que vocês estão discutindo isso, como é que a formação está lidando com isso. Né? Ok, obrigada. Obrigada a você, Mundinha. Desculpa. Aline, para concluir. Oi, boa tarde. Aline trabalha Estão me comigo. escutando? Estão me escutando? Sim. Tá, Sim. olha só. Então, bom, boa tarde. Agradeço, assim, imenso, né? Agradeço imensamente de estar podendo participar desses momentos. Parabenizar o Jairo pela explanação, né? Tentar fazer em 2 minutos, 5 minutos, né, uma breve contextualização de 30 anos de política de formação da CUT é um desafio. E também parabenizar a Rosana. Depois da Rosana eu sempre falo, depois da Rosana é muito difícil falar, né, porque ela consegue ser muito sintética e trazer o coração, o supra-sumo do que é a experiência nossa. Então, eu sou a Aline, eu também sou educadora e também estou na coordenação da Escola dos Trabalhadores aqui da CUT, aqui em Florianópolis. E assim, a gente é apaixonado pela proposta de educação integral dos trabalhadores que a gente vem desenvolvendo nesses 16 anos aqui na escola. E eu só que me inscrevi para poder comentar algumas coisinhas assim que eu acho que vale a pena, né? Quando a gente fala de educação dos trabalhadores e a gente conta, né, todas essas possibilidades, a gente fica muito encantado e enfim, a gente acredita no potencial todo, mas ao mesmo tempo a gente por vezes esquece a trajetória, né? Muitos trabalhadores quando chegam na escola, eles veem, especialmente nessa área que é a educação profissional, a qualificação profissional, ela é extremamente pragmática. Então, muitas vezes nossos educandos que são trabalhadores e que tiveram suas trajetórias de educação interrompidas, ou conseguiram terminar e concluir seus estudos de forma bastante fragmentada, vem com uma visão bastante pragmática, porque meio que assim, colocado isso como uma hegemonia dentro da qualificação profissional, que você vai se preparar somente para o mercado de trabalho, né? Então, tudo que vier de outras discussões acabam não sendo muito aceitas. E aí é todo um trabalho da escola, e em muita formação nossa também, para a gente pensar metodologias, pensar como é que a gente vai, a partir desses saberes, ou dessa expectativa desses educandos, ao fazer um curso de qualificação, devagarinho ir ampliando, para que eles saiam daquela visão extremamente instrumentalista da qualificação profissional e perceba como a educação profissional, como a qualificação, a formação, como um direito que vai dialogar com o acesso à educação básica ou os conhecimentos da educação básica, a gente chama de conhecimentos propedêuticos, mas também uma coisa que a gente vem desenvolvendo aqui na escola, que são os saberes e os conhecimentos científicos do cotidiano. Na gastronomia, que é a área que eu atuo, tem muitos conhecimentos e saberes científicos do cotidiano, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, que fica bem fácil. Todo mundo cozinha arroz e feijão em casa. Se você for pensar, o feijão é uma leguminosa, que ela vai ter um fator de rendimento de 3. Todo mundo sabe que olhando, assim, quando você vai cozinhar o feijão, você cozinha uma xícara de feijão, depois que terminar de cozinhar são 3 xícaras, né? Mas isso é mágica? Não, né? Existe um processo químico que acontece ali, físico, no cozimento, na cocção, que vai dando essas características. Então, tentando um pouquinho dialogar também com a fala do Marcelo, né? Como é que associava como é que a gente trabalha com essa questão da ciência, né? Dentro, e especialmente nesse momento tão difícil que é a negação da ciência, é um pouco nesse sentido, sabe? E dando mais visibilidade para aquilo que está no nosso dia a dia, que é um acúmulo histórico da humanidade, e que a gente, por vezes, não percebe, né? E aí, só complementando, quando a gente trabalha na gastronomia, a gente trabalha muito com a questão das ervas aromáticas, né? Ervas aromáticas entendendo como condimentos, especiarias, enfim. A gente tem até um temperódromo dos trabalhadores, é o primeiro temperódromo da ilha,
lá em 2007, que foi organizado, estruturado. E aí, nesse temperódromo, a gente trabalha com desde pensar a produção dessa horta, né, que vai servir para o curso de gastronomia, mas também de fazer todo um trabalho de reconhecimento das plantas, de identificação das propriedades dos componentes químicos que essas plantas vão ter, que elas vão ter alguma repercussão no organismo nosso, que historicamente essas ervas foram ervas enfim, a população, historicamente, ela já utilizava essas ervas e que agora, na modernidade, você acaba tendo um grande afastamento, né? Isso acaba sendo... Oi. Aline, aproveita também e articula um pouquinho com a questão racial quando a gente faz do alimento, que eu acho que é importante a questão da cultura, religiosidade, que o alimento está vinculado a isso, é uma estratégia que a gente usa. Isso, e aí, Luanda, mas eu vou falar rapidinho, tá? E aí... Você me ajuda... já está respondendo, né? Agora você já me ajuda a explicar isso. Isso. E aí, enfim, aí fechando a questão dos temperos, né? E aí pensar a utilização dessas ervas como forma também de segurança e soberania alimentar. E você vê hoje o crescimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, muito vinculado com a questão da mudança de hábito alimentar, né? Então, a gente resgatar essas plantinhas, resgatar essas plantas medicinais que a gente utilizava historicamente, que foi nos retirado esse conhecimento, que foi apropriado, né, pela indústria farmacêutica, ela é importante e é contra-hegemônica, a gente tem feito isso. Ainda respondendo, só falando um complemento, Marcelo, teve uma educanda nossa do curso de técnico em hotelaria, hospedagem, que ela fez o TCC dela, olha que interessante, foi sobre as benzedeiras aqui de Florianópolis. Florianópolis tem bastante as benzedeiras. E aí foi muito interessante, por quê? Porque ela conseguiu associar a escolha do tema, foi porque ela tinha uma história na família de uma mãe bezendeira e que ninguém valorizava porque achava que era uma coisa de bruxaria, era vinculado a coisa de macumba, né? E aí, de forma bem pejorativa, bem preconceituosa. E aí, a partir das aulas, no curso, ela começou a olhar para a mãe dela de um outro jeito, que ela sempre teve vergonha da mãe dela, né? Ser uma benzedeira. E aí ela começa a olhar para a mãe dela de outro jeito e resolve fazer o TCC dela. Ela foi estudar as benzedeiras. E aí a gente trouxe toda a história por que existiam as benzedeiras aqui na ilha. E não tinha acesso ao serviço de saúde, o médico não chegava. Até tem alguns lugares hoje, como a Costa da Lagoa, que é uma comunidade bem retirada, assim, aqui em Florianópolis, tem que chegar de barco ou de trilha de 1 hora, 1 hora e meia. E acaba que ela tinha, enfim, as benzedeiras ainda existem e estão no imaginário, elas são ainda presentes porque tem momentos em que a saúde ou a medicina ou os médicos não chegam ainda, né? Então, o tema dela, só para que estava o Nelson perguntando, né? O tema dela era por que existem as benzedeiras e qual a função das benzedeiras aqui na ilha de Florianópolis, né? E aí... tem tempo nosso aqui. Sim, tá. E aí, da religiosidade é isso, né? Alguém perguntou, a gente, por exemplo, na gastronomia não tem como não discutir a cozinha regional brasileira, e quando a gente vai falar de cozinha do Nordeste, tem a questão da Bahia, e tem a questão dos orixás, e tem a questão do candomblé e da Umbanda, que é muito interessante, porque, assim, ao mesmo tempo, as pessoas, quando elas desconhecem, a tendência delas é resistir. Quando você, de forma, aí com bastante cuidado, você aproxima... Humanizando, né? Com bastante cuidado, né? Isso é uma coisa que a gente tem observado bastante. Você começa a oportunizar esse acesso ao conhecimento, não tem uma resistência. Isso é uma coisa que a gente vem observando bastante, né? Então, na questão do alimento, a gente trabalha muito com a questão da religiosidade, com os diversos credos que envolvem o alimento como um ritual, e não vi, assim, até hoje, todas as nossas aulas, quando a gente trabalha, todo mundo acha o máximo, inclusive no TCC do 2º semestre, que a temática Consciência Negra no mês de novembro, que a gente discute, né? Normalmente a gente tem alguma coisa vinculado à questão dos alimentos e a influência africana na alimentação e tal. Normalmente os TCCs tem algum nome que vem de um orixá, que faz alguma relação com o pessoal do candomblé, e é muito interessante, porque você tem pessoas que são evangélicas querendo e estudando os mitos do orixá para poder colocar um nome que faça sentido e é importante, né? Eu não sei, gente, eu só queria falar isso, que é muito legal, assim, fazer parte da escola e fazer o convite para todos vocês. Eu sei que nessa época não dá para viajar, né? Mas, assim, depois que passar essa pandemia, de repente fazer o convite para vocês virem para Florianópolis.
Vem aqui a gente consegue hospedagem solidária também, fica na minha casa, na casa da Rosana, o Vitor também, super de boa, parceirão, pode ficar na casa do Vitor, para vocês virem conhecer com a gente a nossa experiência. O Emanuel também, no semestre passado, ele veio discutir na Consciência Negra, um seminário que a gente fez, e ele falava da necropolítica, da desigualdade social e da questão racial, foi muito interessante, né? Sucesso a atividade. Estamos abertos para vocês. Obrigada. Então, tá. Se a Aline falou bastante coisa das perguntas, posso falar, Jairo? Porque daí eu já engancho na Aline e você fecha, tá bom, Jairo? Pode ser? Então, assim, eu acho que a Aline mostrou um pouco, o tempo é muito curto, que é isso que eu ia propor, inclusive, que todo mundo, a gente gosta muito de conversar, de trocar uma ideia, de discutir sobre a experiência, o tempo aqui é curto, mas eu vou tentar, assim, eu acho que a Aline, de certa forma, colocou a questão da ciência, o negacionismo. Uma das questões que a gente vem trabalhando, inclusive desde 2016, um cuidado, que foi a questão da polarização. Se você não tiver estratégias para trabalhar com coletivos, para trabalhar a questão das intolerâncias, você não vai fazer nada. Então, essa é uma estratégia que a gente criou de construir o grupo, inclusive da questão do respeito às opiniões diferentes, de qualificar o dissenso. Que é coisa assim, de tentar criar maneiras de fazer isso, e a gente tem conseguido. Óbvio que o debate não é consensual quando entra a questão das mulheres, tem um senso comum. Agora, a gente tem colocado esse debate, tanto é que são temas permanentes, a gente discute em todos os cursos. Agora, o jeito, se você colocar o problema, afirmar certas coisas, você fecha o discurso, fecha o diálogo. Uma das coisas, a gente está indo por questões da cultura, do alimento e do mundo do trabalho também, trabalhando a questão da quem é que atua em cada profissão. Isso diz muito sobre a questão de gênero, raça, etnia e a questão da religiosidade. A gente tem esse dado da religiosidade, não tem um questionário, mas porque quando você... Aí eu vou falar da questão que foi perguntada, como é que a gente trabalha isso? A questão da trajetória de vida não é uma atividade para nós. A trajetória de vida é uma abordagem permanente, mas existe no início, quando a gente começa qualquer percurso formativo com um grupo novo, a trajetória de vida ela tem uma dimensão diferente, porque é uma dimensão também integradora, é uma dimensão de, a partir da minha história, eu olhar para a minha história, mas eu olhar também que é uma história coletiva da classe trabalhadora, porque muitas coisas vão se cruzar, é uma realidade nossa da classe trabalhadora, mas é um processo permanente. Então, todos os momentos, nós vamos partir de qualquer tema, qualquer abordagem, a partir do repertório do grupo. E, dependendo do repertório, nós temos que construir estratégias de por onde nós conseguimos fazer o debate da problematização. Porque tem que chegar neles, não dá para negar, porque quando cada um fala, olha, as mulheres, acho que as mulheres têm que ficar em casa e não trabalhar. Aí a gente tem que fazer perguntas em cima disso. Mas por que você acha isso? Então, a gente tem uma estratégia de ver, aquela verdade colocada por aquela pessoa naquele momento, ela tem uma história. Por que aquela pessoa está dizendo isso? Então, isso ajuda bastante e fazendo isso coletivamente também é um processo de conhecimento. Então, a gente pode trazer a história de vários momentos e de lutas das mulheres dentro de um diálogo que aparentemente não era a proposta inicial. Então, o grupo traz muita coisa e por isso que a nossa formação, planejamento coletivo semanal que a gente faz, ele é estratégico. Porque nós temos, sim, eixos, diretrizes para a gente trabalhar os percursos formativos. Agora, por exemplo, o debate da reforma, contra a reforma da Previdência. Tinha que discutir aquela semana. Como que nós vamos discutir? Então, são formas da gente trabalhar a partir do repertório, mas, assim, o tempo aqui é curto. Mas, assim, é isso. Acho que a gente vai ter, espero, esse grupo aqui, espero também que a gente se encontre presencialmente, possa trocar materiais, trocar ideias, mas também podemos ficar com contato de e-mail, de trocar materiais, que eu acho que é bem rico isso, e ajuda muito também a gente, em cada diálogo que a gente faz, também amplia, né, para a gente, e é uma questão forte, e uma das dimensões que a gente tenta falar mesmo, tratar, não desconsiderando, que tem um momento de polarização e uma forte pressão ideológica dos pastores. Tinha pastor que falava para os alunos não irem para a aula, e a gente nunca falou, vem e larga a igreja. Não, a gente construía um processo de
de escolha. De repente, as pessoas também, nós somos uma dimensão da vida dos trabalhadores que a gente pode disputar uma narrativa, que a gente pode disputar um afeto. E isso é permanente, nós temos que perseguir isso, não podemos desistir disso, porque a classe trabalhadora mais precarizada, ela não vai buscar uma igreja evangélica à toa. Então, a gente tem que partir desse pressuposto, porque ela acolhe lá. E nós também temos que acolher, nós também temos que criar outros espaços de acolhimento e de cultura que ela se sinta identificada, que ela tenha pertencimento, fazer junto. Então, essa é uma estratégia que a gente tem feito, e é claro que tem dissensos ou não, mas a gente consegue construir coletivamente, inclusive, o ano passado, com o Emanuel, que está aqui presente, foi uma atividade que marcou a vida das pessoas. As pessoas nem sabiam que existia esse debate da questão do racismo, elas nunca pensaram isso como problema social. As pessoas negras nunca tinham pensado sobre isso. Então, assim, essa proposta, eu acho que esse é o devir, né? Essa é a possibilidade, a gente sempre tem que trabalhar na possibilidade e criar alternativas. E foi colocada a questão das tecnologias digitais, colocada por Emanuel. Emanuel, estamos discutindo muito, tem o Vitor aqui que é fera nisso, que dá o desk, a gente vem discutindo a questão da inclusão digital numa perspectiva crítica, não aquilo que é hegemônico da inclusão digital, que tem muito problema na inclusão digital. E a gente está estudando muito, está formulando material, eu acho que vai ser um desafio para a gente pensar. Agora, uma coisa é pensar com os dirigentes sindicais que já têm algum contato, outra coisa com o público nosso, que não teve nem acesso à educação, que precisa ter... o estar junto faz muita diferença. Para mim, essa é a grande preocupação, é algo que a gente acho que vai ter que enfrentar, vamos ter que criar, vamos ter que botar a cabeça para funcionar, vamos ter que trocar ideia junto com os trabalhadores e ver o que é possível fazer nessa travessia, né? A gente vai encontrar um jeito, vai ser de um jeito que coletivamente a gente acha. Individualmente é que não sei responder, mas se a gente estiver no coletivo, com certeza é isso, né? Várias cabeças amplia e a gente consegue construir alternativas. É um pouco nessa linha. Obrigada pela paciência, a gente fala muito, mas foi muito bom participar aqui. E reafirmo o convite da Aline. Estamos aqui, tem hospedagem solidária, a gente adora receber as pessoas aqui na nossa escola e a gente tem o maior orgulho de apresentar a experiência. Obrigada. Posso dar sequência? Luanda, tá? Pode, por favor. 5 minutos, quanto tempo? A gente tem a sala até às 18, eu acho que a gente pode esticar um pouquinho mais, até às 18. Então eu na verdade, vou tentar ser breve aqui, né? Primeiro, essa discussão da apropriação da tecnologia das plataformas digitais e tal, né? Na oferta, na construção, na elaboração e na disponibilização e desenvolvimento de percursos formativos via plataformas digitais. Esse é um debate novo, né, para a CUT, é um debate que não nasceu agora, né, mas é um debate que vem sendo tomado com bastante cuidado e fruto de discussões e elaborações que, por exemplo, desembocaram numa experiência interessante o próprio Emanuel já citou, né, de uma oferta de uma primeira turma, né, de 25 educadores, dirigentes, uma formação via plataforma, né, de conhecimento e de apropriação desse domínio, né, de conteúdos e instrumentos que possibilitam você, né, construir percursos formativos, mesmo programas que a gente já fazia presencialmente, como é que a gente poderia, né, de alguma forma, e outros também, né, como é que a gente poderia transformar num curso à distância, né, um curso via plataforma. Temos agora, iniciando uma turma nova, né, com aproximadamente 200 dirigentes nacionalmente, né, como parte desse processo de apropriação dessa ferramenta, né? E eu acho que isso vai durar algum tempo até que isso entre um pouco, né, como uma possibilidade, né, de construção de conhecimento, né, de diálogo, como um instrumento de fazer política, né, não só em percursos formativos, mas também em debates virtuais, como a gente está desenvolvendo aqui, que eu acho que
ela apresenta possibilidades muito concretas num Brasil que tem uma dimensão continental, né? Então, se é que a gente tem problemas não estando fisicamente próximo de trocar, né, nossas amorosidades, nossos olhar na cara de cada um, perceber como é que ele está sentindo, perceber o envolvimento de cada um, a gente tem essa possibilidade também, por outro lado, de estar incorporando novas pessoas, de estar fazendo um conjunto de atividades formativas de curta duração e mesmo de uma direção um pouco mais apropriada, mas aí vai depender muito do público, né? De quem é que a gente quer atingir, né? Vai depender muito de que tipo de formação a gente vai dar, vai depender muito do domínio, né, que esse trabalhador, trabalhadora, dirigente ou não, ele tem dessa tecnologia digital. Bom, então, assim, a gente está no processo de aprendizado, né, e a gente não está se furtando, ó. Com muito esforço, a gente está tentando desenvolver isso dentro do Plano Nacional de Formação da CUT. Assim, por último, é um tema meio que espinhoso, proposto aí pela quem foi? Eu esqueci aqui quem foi, mas foi a questão da como é que a CUT tem desenvolvido ou não o debate sobre, né, uma nova forma, um novo sindicalismo, que sindicalismo é esse que tornou-se velho, etc. Foi eu, Jairo. Foi eu, Mundinha. Oi, Mundinha. Desculpa. Fui eu. Então, esse debate, ele ora, ele está presente com uma estratégia de formação, de construção de percursos que enraize esse debate na própria construção de um projeto alternativo de sindicalismo, autônomo, sindical, como, né, a CUT sempre bradou desde a sua fundação, né? A CUT, de lá até aqui, vai fazer 37 anos, se eu não me engano, né? 37 anos faremos em agosto, desde a fundação. A CUT vem construindo que projeto é esse. E a formação da CUT ela é o lugar da elaboração, da construção de espaços e desenvolvimento desse debate nacionalmente. Ela não se furtou a isso, né? Já em meados da década de 90, nós passamos muito tempo lá ganhando sindicatos, levando a representatividade, tentando mudar uma forma de construir um sindicalismo livre, tal, mesmo sob essa amarra, né, da estrutura sindical corporativa. Nós avançamos em alguns sindicatos, algumas categorias que tiveram essa possibilidade, e não avançamos em muitas outras e reproduzimos, de alguma forma, a forma de fazer sindicalismo como sempre foi tradicionalmente no Brasil. Então, o desafio é sempre grande, mas nós, a partir da década de 90, mesmo da década de 90, construímos no interior da CUT uma proposta de sistema democrático de relações de trabalho, que ia diretamente fazendo esse debate de você mudar e ter propostas objetivas, por exemplo, de projetos de lei, de transformar e quebrar essa estrutura sindical corporativa que a gente sempre foi contra. O Lula, quando assumiu, esse debate na sociedade brasileira, ele sempre foi muito delicado, porque você tem um peso empresarial muito forte, que, de alguma forma, ele aceita esse debate desde que você não resgate, não crie uma retaguarda de garantia de direitos. É como se fosse assim, você negar ou rasgar tudo que foi construído na perspectiva do direito do trabalho, do direito de organização, etc. Então, a gente propôs, desde sempre, um período de transição para o fim, por exemplo, da unicidade sindical, para o fim da ideia de categoria profissional. Então, isso não foi negado, e a gente teve um espaço tripartite público de discussão, isso que foi o Fórum do Trabalho criado pelo Lula a partir de 2003. Esse debate não foi adiante lá, não houve consenso, nem entre os trabalhadores, nas centrais sindicais que ele participava, e muito menos entre as centrais sindicais e o empresariado brasileiro.
Mas nós temos nos alguns programas de formação da CUT esse debate ainda enraizado. Né? A discussão sobre a necessidade da organização do local de trabalho como fundamento da construção do sindicalismo cutista está presente, tem um programa de formação de militantes e dirigentes chamado ORSB, Organização Representação Sindical de Base, em que a gente faz esse debate sobre o que é ser militante na CUT, sobre como se organiza a estrutura sindical corporativa, como a CUT vem se construindo uma estrutura sindical diferenciada, negando, né, o modelo corporativo. Né? Então, tem debates sobre isso incorporado em programas. Assim, também em programa, por exemplo, de planejamento, administração e gestão sindical, a gente incorpora também o debate de uma nova forma de fazer sindicalismo, de gerir o movimento sindical a partir, né, de práticas mais democráticas, participativas e etc. Então, assim, a formação leva uma série de conteúdos, debate isso, traz para o espaço formativo esse debate, mas não é um debate simples, né? Não é o simples querer, né? A história da CUT demonstra que não basta querer, né? A gente tem que criar condições objetivas, né, em que a gente saia, por um lado, né, com a garantia de direitos, né, da classe trabalhadora conquistada historicamente, e saia, por outro, transformando pouco a pouco uma estrutura que a gente sempre se dispôs a combater. Bom, queria também agradecer, dado o horário, a Luanda pela mediação, né, as companheiros da Rede Nacional de Formação da CUT que estão aqui presentes, e todos os queridos, né, participantes dessa segunda sessão do Diálogos Educação Popular e Cidadania. Espero que tenha sido interessante, que a troca de experiência tenha sido relevante para todos. Eu que agradeço, Jairo. Eu vou convidar todos para abrirem, né, seus vídeos, para que a gente possa fazer uma última saudação, todos nós possamos nos ver e, enfim, queria agradecer, queria dizer que essa é só a segunda sessão, né, dos diálogos de Educação Popular e Cidadania. Nós teremos outras. O próprio professor Marco Aurélio fez uma proposta que a gente fale sobre novas tecnologias, e aí o pessoal do Sul possa dar sua colaboração, né? O pessoal da Escola de Formação, o pessoal da UDESC. E foi excelente a explanação dos dois. Eu acho que enfrentou com sucesso as barreiras da tecnologia. Tem muitos elogios no chat, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, assim como tem muitos pedidos que depois eu vou repassar para vocês, né? O pessoal quer ter acesso a esses slides, quer ter acesso ao vídeo, quer ter acesso ao site e ao contato do pessoal lá no Sul. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos, pedir desculpa se em algum momento a gente que está na mediação acaba sendo um pouco inconveniente, né? Mas a necessidade ali. Então, muito obrigada. A gente encerra por hoje aqui. Dá vontade de ter um diálogo de 3 horas, Jairo, de repente. Começa a pensar nisso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode... Luanda, muito obrigada também pelo seu trabalho e tua mediação. O meu vídeo está bloqueado, bom, Luanda. Viu? Muito grata. Tem alguém falando que está com o vídeo bloqueado. É o mestre Paulão. O mestre Paulão, o vídeo está bloqueado. Engraçado, porque não tem... A princípio, no início a gente bloqueou, mas depois a gente desbloqueou todo mundo. Enfim, gente, é isso. O próximo Diálogos, então, é no dia 12 de maio. A gente fez uma primeira divulgação informando que seria com o professor Oscar Hara. Infelizmente, ele teve uma outra agenda que se sobrepôs. Então, ele vai estar conosco numa outra data, mas a gente vai estar em breve divulgando qual vai ser o próximo Diálogos, dia 12. Creio que até terça-feira. Legal, Oscar Hara tem uma grande contribuição na nossa experiência também, né? Na educação popular, né? Então é isso, gente.
Não sei se Jairo e Rosana querem fazer mais uma última saudação rapidinha, porque de qualquer forma eu já preciso encerrar a sala, infelizmente. Agradecer a todos, queria agradecer. Luanda, obrigada pelo acolhimento, pela segurança tecnológica que você deu aí, porque é difícil, né? Pensar, uma coisa é socializar. Foi a primeira vez que fiz uma socialização de experiência dessa maneira. Agora tá legal que eu tô vendo todo mundo. Aquela hora eu não estava vendo ninguém. E assim, sintam-se abraçados. Eu acho que esse é o momento da gente se fortalecer a experiência, a gente estar junto. A gente saber que tem experiências nesse país, a gente tem que se somar. E a tecnologia pode nos ajudar nisso. Isso ela pode. A gente pode não estar presente, mas a gente articular mais as nossas experiências, a gente tem que ter utopia, a gente tem que acreditar no povo. Está difícil o momento, mas vamos acreditar, a contradição está aí e nós temos que atuar nela. É isso. Queria agradecer aí, obrigado, grande aprendizado. Muito bom. Gente. Até breve. Parabéns, gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Boa semana para todos. Para todo mundo aí também. Um grande abraço a todos. Valeu, boa noite.